Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Salmo 100, verso 1. Estamos aqui para servir ao Senhor e é sempre bom ter você conosco para juntos adorarmos e bendizermos o seu santo e bendito nome. Continuamos nesse formato até passarmos por essa crise que assola toda a humanidade. Enquanto isso, nossos cultos estão sendo transmitidos aqui no YouTube. Adore ao Senhor conosco todos os domingos às 11 horas, horário de Miami. Também você pode assistir outros cultos com a pregação do pastor Ney Ladeia, momentos de louvor e adoração e mensagens musicais que são inspirações para a sua vida espiritual. Basta você acessar o nosso canal no YouTube. Siga-nos no Facebook e no Instagram, digitando @PIBMiami. Curta a nossa página e interaja com a nossa igreja. Também você pode entrar em contato conosco através do número +1 786 212 6428. Temos certeza que este momento passará e assim você poderá nos visitar e presencialmente louvarmos o nosso Deus no seguinte endereço: 8755 Southwest 16th Street, Miami. Você será muito bem-vindo. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, pois o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração a geração. Sejam todos muito bem-vindos para mais um culto da Primeira Igreja Batista Brasileira em Miami. E nesse mesmo espírito de devoção e adoração a Deus, nós convidamos os irmãos a cantarem conosco louvores e hinos ao Senhor. Mas antes nós vamos orar. Convido aos irmãos a que fechem seus olhos agora, neste momento, para nós louvarmos ao Senhor através das nossas orações. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos por este momento de comunhão, te agradecemos por esses instrumentos de tecnologia que nos permitem estarmos próximos mesmo à distância. Recebe, Senhor, os nossos louvores, fala conosco através do Teu Espírito Santo, através da palavra que será pregada, ministrada, através dos cânticos que serão entoados. E ouve, Senhor, os nossos anseios, as nossas súplicas nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Não restaurada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela é, há de resistir e permanecer. Fazem nossas obras na salvação, pois alguém que nela somente crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está.
Os cristãos, porém, que na rocha creem, pelas obras mostram a fé que tem, com a fé firmada no Salvador, na maior tormenta não tem pavor. Nossa hora na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro.
Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sem os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Eu queria agradecer, em especial, esse momento de adoração, de louvor, que está tocando com a gente, né? Lá de Guarulhos, em São Paulo, meu querido amigo Márcio Moura. Márcio tocou comigo, trabalhou comigo na Igreja Batista do Farol, em Maceió. Hoje está morando em São Paulo e topou fazer essa parceria com a gente. Então ele fez as guias, preparou as guias com muito carinho, então a gente quer agradecer ao Márcio e que a vida dele realmente seja abençoada por Deus cada vez mais, que você continue sendo um instrumento de Deus para abençoar também outras pessoas. Muito obrigado pelo teu trabalho. Se faz presente aqui, um dia
Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom conosco e nós te glorificamos por isso. Nos ajuda, Senhor, a crer cada dia mais nessa verdade e experimentá-la nas nossas vidas. Nos abençoa, nos ajuda, nos fortalece na fé e nos faz, Senhor, mais unidos cada vez mais, principalmente neste momento em que precisamos estar separados, Senhor, dos nossos irmãos, mas com o nosso pensamento e o nosso intuito de estarmos juntos, Senhor Deus, usando de todas as tecnologias que o Senhor mesmo tem nos ajudado. Fica conosco, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a parte do nosso culto que nós reservamos para expressar a Deus nossa gratidão através da entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Certa vez o salmista perguntou-se: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Uma pergunta interessante, porque se nós pensarmos na necessidade de Deus, nós não teremos nada a dar para Ele. Se nós pensarmos em nossa capacidade, em nosso potencial, comparado com o que Deus faz por nós, também seria uma piada. Nós jamais daremos ao Senhor algo correspondente ao que Ele nos dá. Mas o salmista está falando de uma postura e de uma atitude. O que Deus quer de nossa parte não é que nós retribuamos o que Ele faz por nós, nem Ele precisa e nem nós poderíamos. O que Deus quer de nossa parte é simplesmente uma atitude de reconhecimento de que é Ele quem supre as nossas necessidades, de gratidão por aquilo que Ele tem feito por nós e de confiança, a certeza de que é Ele quem continuará a suprir cada uma das nossas necessidades. Quando eu reservo a primeira parte, tudo que eu ganho, no meu sustento, e a primeira parte é separada para entregar a Deus como meu dízimo, eu estou dizendo para Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho, não esses 10%, mas os 100%, não apenas do meu salário, mas de tudo que eu tenho na vida, vem de Ti. Eu estou dizendo, eu sou grato, eu reconheço que eu não mereço e Tu és bondoso para comigo. Eu estou dizendo, eu sei que aquilo que eu coloco nas Tuas mãos não fará falta, porque amanhã o Senhor me dará 100% do meu sustento novamente, e nos dias por vir Tu me sustentarás. Se você ainda não experimentou esse reconhecimento, essa gratidão, ou essa confiança em Deus, experimente. Faz um bem tremendo poder descansar em Deus, certos de que Ele cuida de nós. Eu queria desafiá-lo agora a separar o seu dízimo ao Senhor. Mas quer ir além disso? Quer voltar a sua atenção para pessoas que precisam da sua oferta, da sua generosidade? Quer pensar na obra missionária realizada hoje em todo o mundo? Só a nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira está em 86 países do mundo, com mais de 1.800 missionários. Você pode cooperar com isso, dando sua oferta. E não importa aqui o valor da oferta, importa o significado do seu gesto. Separe uma oferta agora para o Senhor e diga que essa oferta é para abençoar vidas. Eu tenho satisfação em dividir o que eu tenho, em compartilhar o que eu tenho. Entregue seu dízimo e sua oferta. Então agora, decida diante de Deus, enquanto nós oramos, quanto você vai reservar para o seu dízimo, proporcional ao seu sustento, quanto você vai reservar para a sua oferta. E você vai entregar isso. Seja por depósito bancário, por transferência, pelo envio de cheque, você tem algumas informações na tela, pode entrar em contato com a igreja depois para se informar. Lembrando que qualquer contribuição terá que ser nominal à PIB Flórida, em nome da igreja. Jamais em nome de pessoa física, mas para a igreja. E você fará isso. Mas nós agora queremos orar. E enquanto oramos, você vai decidir diante de Deus qual vai ser o seu dízimo e qual vai ser a oferta que você colocará diante do Senhor nesse momento. Pai querido, reconhecemos que tudo o que temos vem de Ti. Somos gratos por Tua bondade para conosco. E ao entregar nossos dízimos, nossas ofertas, nós queremos dizer que confiamos em Ti. Abençoa-nos, Pai, não por nossos merecimentos, mas por Tua generosidade. E abençoa cada pessoa que neste momento se propõe a dizimar e a ofertar para a Tua obra. E assim como afirmas a Tua palavra, que a alma generosa prosperará, que seja essa a experiência de cada uma dessas pessoas. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
Poder contar com sua companhia e com sua atenção nesse tempo de reflexão, de meditação em torno da Palavra de Deus. Uma das partes significativas do culto ao Senhor é a oportunidade que abrimos para ouvir o que Ele tem a nos dizer. É quando voltamos nossa atenção para a sua Palavra, na expectativa de encontrar algo que possa falar aos nossos corações e fazer diferença
em nossa vida. Meu grande desejo é compartilhar algo com você nesse instante, é trazer algo que possa ser útil e relevante ao seu caminhar, particularmente no dia de hoje e nesse instante. Eu queria chamar a atenção para um conhecido versículo das Escrituras encontrado na carta aos Hebreus. O capítulo é o capítulo 11, exatamente aquele capítulo onde temos a galeria de heróis da fé. E o capítulo 11 fala especificamente sobre o significado da fé, a sua importância e o modo como ela se manifesta na vida dos servos do Senhor, daí a riqueza desse precioso capítulo das Escrituras. E começa justamente com uma definição fantástica de fé. De acordo com esse versículo 1 de Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento de coisas que se esperam, prova de coisas que não se veem. Eu queria caminhar um pouquinho com você nesse instante, refletindo sobre o modo como nós vivemos a experiência da fé em nossa relação com Deus, particularmente diante dos desafios da existência e de nossa caminhada. Eu quero aproveitar esse momento para fazer referência a um texto estudado por nós exatamente esta semana, em nosso plano de leitura anual da Bíblia, e boa parte dos membros de nossa igreja tem caminhado com essa leitura anual da Bíblia. Nós chegamos ao livro de Josué e estudamos exatamente esta semana o que ocorre quando da conquista da cidade de Jericó. Só para relembrar alguns fatos relevantes da história, o povo havia sido desafiado a se santificar, a se preparar para aquilo que Deus lhes reservava. O povo cruzara o rio Jordão e então se prepararam para conquistar a cidade de Jericó. Aquela seria uma conquista emblemática, não só porque seria a primeira grande conquista depois da travessia do rio, mas porque, você vai se lembrar bem, um dos grandes dilemas vividos por aquele povo era a dúvida sobre a capacidade de conquistar a terra prometida. Havia, claro, as promessas de Deus, havia a história do que Deus já revelara ao seu povo, do seu poder, da sua força, dos seus propósitos na saída do Egito, na caminhada pelo Êxodo. Já era possível lembrar e celebrar grandes manifestações de Deus entre seu povo, como uma travessia do Mar Vermelho. Mas, apesar de tudo isso, quando espias foram enviados para olhar a terra, você se lembra disso, dos 12 espias, 10 trouxeram um relatório segundo o qual a conquista da terra seria uma tarefa difícil demais. O povo era formado de gigantes, as cidades fortificadas, fortemente preparadas para uma batalha, diferente daquele povo nômade que não era, em última análise, um grande exército estruturado como um povo que vivesse já instalado em uma cidade e numa cidade fortificada. A verdade é que, você conhece a história, o povo desfaleceu, o povo desanimou e Deus puniu aqueles incrédulos, dizendo que eles não entrariam na terra prometida, e somente a nova geração que estava se formando então chegaria até a terra. O povo peregrina por 40 anos, aqueles que viveram esse momento pereceram no deserto, e a nova geração que se levantou conquista a terra. À exceção, você vai se lembrar disso, dos 2 espias que trouxeram um relatório positivo, dizendo que de fato a terra era de gigantes, de fato a conquista era desafiadora, mas Deus lhes daria aquilo que houvera prometido. Josué e Caleb, aqueles 2 homens que manifestaram sua confiança em Deus, esses viveram a experiência de entrar na terra prometida, e não apenas isso, eram líderes do povo no processo de conquista. Josué se torna então o líder maior que sucedeu Moisés. Eis que chega então o momento da conquista da cidade de Jericó, e a gente conhece bem essa história porque desde a nossa infância estamos acostumados a ouvir a historinha e cantar tantas vezes a historinha. Quem de nós não cantou? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Conhecemos bem a história, detalhes curiosíssimos da narrativa são interessantes para nós agora. Por exemplo, o fato de que Deus orienta o povo
a circular a cidade, a contornar a cidade. E o povo faz isso. E faz uma volta pela cidade. Depois volta para o arraial e dorme. No dia seguinte, o povo faz uma nova volta pela cidade. Em torno da cidade, em torno das muralhas, e retorna. E um terceiro dia, e num quarto dia, e num quinto dia, e num sexto dia. Até que ao sétimo dia a ordem é um pouco diferente. Deus ordena ao povo que não apenas circule a cidade por uma vez, mas pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta vez, pela sexta vez. Então, na sétima vez em que isso é feito, as muralhas caem e o povo está pronto para invadir a cidade. A história da conquista de Jericó é fantástica, é emblemática, marcava o início da conquista da Terra Prometida propriamente, marcava de alguma forma a consolidação da liderança de Josué. Há um detalhe adicional que podemos estudar numa outra circunstância, que é o pecado de Acã, que vai tornar impossível a conquista imediata da pequena cidade de Ai, que se segue à conquista de Jericó, mas esta é uma outra história. Na história da conquista de Jericó, algumas lições preciosas. E aí talvez você me pergunte o que isso tem a ver com o texto que lemos inicialmente para a nossa reflexão. Tem tudo a ver. Nós aprendemos na história da conquista de Jericó algumas coisas muito interessantes sobre o modo como a fé se manifesta em nossa vida. Caminhe comigo por alguns instantes e você vai perceber que uma relação com Deus marcada pela fé incluirá alguns elementos indispensáveis para que a experiência da vitória, daquela vitória conectada com a nossa fé, seja real em nossa caminhada de vida, em nossa experiência. E eu quero que perceba, seja realidade na sua experiência pessoal, no momento que você está vivendo. Eu começaria por lembrar que essa experiência de fé inclui, primeiro, a consciência das promessas. Quero que você perceba que a primeira coisa indispensável para que eu possa exercitar a minha fé, para que eu possa exercê-la, para que eu possa experimentar o que Deus tem para mim, é a consciência das promessas de Deus. Isso inclui a certeza da fidelidade de Deus. Isso inclui a certeza da presença de Deus. O que movia aquele povo em direção àquela terra, uma terra de gigantes, uma terra de cidades fortificadas, uma terra desafiadora, era uma promessa feita por Deus, reiterada por Deus e mantida por Deus, não apenas durante anos, mas durante décadas. A verdade é que aquele povo precisava estar consciente das promessas do Senhor. Eu quero começar dizendo a você que para que você viva as experiências que Deus tem reservado para você, é mister que você tenha consciência das promessas do Senhor. Não se esqueça delas, esteja convencido delas. E às vezes o grande problema está em nosso desconhecimento. O grande problema está em nossa ignorância. Aliás, eu me lembro de uma frase que eu via muito em minha infância, a bem-humorada frase, dita lá no interior onde crescia, onde as pessoas brincavam dizendo que há, abre aspas, ignorância é que astravanca o progresso. Fecha aspas para falar a frase corretamente. A declaração de que a ignorância atravanca o progresso é a lembrança de que muitas vezes o desconhecimento compromete a nossa possibilidade de avançar. Por que aquele povo avançou a ponto de cruzar o Rio Jordão? Porque Deus prometera a conquista da terra. Por que aquele povo avançou rumo à cidade de Jericó e foi capaz de cercar a cidade e lutar contra ela? Porque Deus prometera isso. Eu quero que você entenda que o que vai alimentar a sua fé é a consciência das promessas de Deus. É o conhecimento das promessas de Deus. Daí porque é impossível prosseguir de forma perseverante, confiante, de cabeça erguida, sem o conhecimento da palavra de Deus. Em tempos de ansiedade, de angústia, de preocupação, a Bíblia tem sido o seu alimento diário. A Bíblia tem sido sua fonte de consolo, de força, de discernimento, de orientação, de estímulo. A Bíblia tem sido a fonte de orientação direta de Deus para o seu caminhar dia após dia, a como nós precisamos desse contato com as Escrituras.
como nós precisamos ler a palavra de Deus permanentemente. Não é por acaso que o primeiro capítulo do livro de Josué conta exatamente o desafio feito por Deus a Josué, e Deus diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então prudentemente te conduzirás. Ou completando, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A verdade é que o conhecimento das Escrituras é o ponto de partida para que nós possamos avançar e prosseguir nas experiências de fé que Deus tem para nós. Mas há uma outra coisa interessante e necessária nesse processo de conquista das vitórias que Deus nos reserva. Além da consciência das promessas de Deus, há também a necessidade da disposição para obedecer. Preste bem atenção. Deus ordena àquele povo que circule a cidade por 7 dias, uma vez por dia. Por quê? Não importa. Não importa. Eu quero que você entenda que aquilo que Deus nos propõe precisa ser considerado a partir da perspectiva de um Deus que sabe muito mais que nós. De um Deus que conhece muito mais que nós. Eu quero que você entenda que muito mais significativo que entender os projetos de Deus é obedecer à sua vontade, até porque haverá coisas que você não conseguirá entender ainda. Muitas vezes, ao longo do agir de Deus, nós não conseguimos perceber o sentido, o significado de certos fatos, de certos acontecimentos. Eu quero que você entenda que Deus sabe muito mais que você. Que o conhecimento de Deus é um pouco mais amplo que o seu, que o projeto de Deus é mais completo que o seu, que a visão de Deus é muito menos limitada que a sua. A nossa percepção é finita, a nossa percepção é limitada. E há muitas vezes nas quais nós somos tentados a achar que o nosso projeto pode ser colocado em substituição ao projeto de Deus. Você se lembra da besteira feita por Abraão? Deus prometera um filho. Deus prometera a Abraão que Sara lhe daria um filho. Abraão e Sara se incomodam porque o filho não vem, se torna mais difícil, os anos vão passando, vai se tornando algo impossível, então eles resolvem dar um jeitinho. Abraão podia simplificar as coisas, dar uma ajudazinha para Deus e conseguir um filho de outra forma, com outra pessoa, já que com Sara seria mais difícil. Eu quero que você entenda que a nossa ideia nunca vai ser melhor do que a ideia de Deus. Que o seu projeto nunca vai ser melhor do que o projeto de Deus. Quer lembrar outra coisa? Quando o povo de Israel conquistou a terra prometida, Deus disse: olha, eu quero que vocês se livrem de todos os moradores daquela terra. Mas de repente o povo começou a imaginar o seguinte: por que a gente precisa se livrar desses moradores? Eles podem nos servir como escravos, podem ser úteis para nós, podemos conviver com eles. Deus sabia o que iria acontecer, e embora o tempo não nos permita entrar em detalhes a respeito disso agora, mas leia o livro dos Juízes, e esse livro vai mostrar o modo como aqueles povos influenciaram negativamente a nação de Israel. Como o povo se perdeu, inicialmente com os relacionamentos cada vez mais próximos, depois com a influência cultural que começou a se estabelecer, e finalmente com a influência religiosa. E o povo se afasta de Deus e abandona a Deus e vive terríveis sofrimentos porque se distancia do projeto de Deus. Deus sabia disso. Deus sabia do risco que haveria na convivência com aqueles povos, por isso a ordem de Deus foi tão clara, direta, explícita. Mas de repente as pessoas acharam que o projeto de Deus podia não ser tão bom assim, que a ideia deles poderia ser melhor. E talvez você seja obrigado a admitir que algumas vezes você fez a mesma besteira. E você achou que poderia seguir seus próprios projetos, seus próprios planos, como se eles fossem melhores que os planos de Deus. É bem verdade que às vezes não é nem razão, é emoção, é vontade, é desejo. Nós queremos fazer do nosso jeito, por algumas razões, e achamos que vai funcionar. Nós chegamos às vezes a querer negociar com Deus. A Bíblia conta de um profeta chamado Balaão, que foi contratado por Balaque para profetizar contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que homens enviados por Balaque convidaram Balaão para ir. Quando aqueles homens procuraram Balaão, Deus disse claramente: não vá com eles.
Mas de repente aqueles homens voltaram e Balaque mudou a proposta, reformulou a proposta, começou a fazer grandes promessas. E aí os homens vieram de novo. E Balaão vai e pergunta a Deus de novo, e aí, eu vou com eles? Deus já tinha dito que não era para ir. Acredite, Deus não muda de ideia. Deus não muda os seus projetos, os seus planos e os seus princípios. Deus os mantém. Aquilo que a palavra de Deus diz que não deve acontecer, que não deve ser feito, que é errado, que é pecado, continua sendo pecado. Não é porque a oferta agora é mais promissora que Deus vai ceder e a proposta agora passa a ser boa para você. Não, aquilo que é incorreto aos olhos de Deus continuará sendo incorreto. E chega a surpreender o modo como, de acordo com o texto, Deus diz, então vai, pode ir com eles. A gente acha estranho aquilo porque Deus se ira contra Balaão porque ele vai. É por isso. Não vá perguntar a Deus se no seu caso os princípios estabelecidos por ele não valem. Não vá pedir a Deus aprovação para que você cometa um erro. Deus jamais fará isso. Não ache que em determinada circunstância a desonestidade, ou a mentira, ou o pecado, ou a injustiça são aceitáveis a Deus. Não o serão. Os princípios de Deus são permanentes, são válidos. E se você conhece as Escrituras, se você conhece a palavra de Deus, terá plena consciência dos valores que devem nortear a sua decisão. Obedeça, obedeça. Não importa se você entende ou não, se parece simples, se parece complicado, siga o projeto de Deus. A vontade de Deus, diferente da sua, é boa, agradável e perfeita. Eu ousaria dizer que a sua não é tão boa assim. Nem sempre é agradável aos olhos de Deus e com certeza não será perfeita. Exercitar a fé, portanto, demandará de nós o conhecimento das promessas, também a disposição para obedecer, mas uma outra coisa interessante, experimentar as vitórias que Deus tem para nós de nossa vida demandará de nós também a capacidade de esperar. Eu quero lhe lembrar mais uma vez algo que você já sabe. O tempo de Deus não corresponde ao nosso tempo. Os projetos de Deus não correspondem aos nossos projetos. Não importa se você acha que seria muito mais simples se o povo chegasse a Jericó e no primeiro dia conquistasse a cidade. Não era esse o plano de Deus. Quem sabe rodear 7 vezes já no primeiro dia, para que esperar o último? E aí descobrimos que algumas vezes Deus nos ensina sobre fé, justamente desafiando-nos a esperar. Esperar o tempo de Deus. O momento de Deus. A expressão usada na carta aos Hebreus é que Deus providencia o socorro em tempo oportuno. Entenda, o texto não diz que Deus providencia a resposta em tempo conveniente para você, ou no tempo que você acha adequado. Não, é no tempo oportuno, significa dizer no tempo certo. Deus sabia a hora certa para que as muralhas de Jericó ruíssem. E não era certamente a hora desejada pelo povo inicialmente, que preferia uma conquista imediata. Você se lembra da história de José do Egito? Fácil ler a história de como José se tornou governador do Egito. Mas José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo. Os anos se passam e quando José tem quase o dobro dessa idade, aos 30 anos de idade, 13 anos depois de passar por muitos sofrimentos, Josué experimenta a resposta e o cumprimento das promessas de Deus. Deus cumpre sim, mas no seu tempo. Você se lembra da promessa feita a Abraão? Sabe por que Abraão chegou a inventar uma alternativa de ter um outro filho e conseguir um filho com Agar, a escrava? Porque foram 25 anos desde a promessa do nascimento de Isaac até que isso se tornasse realidade. E Abraão é o pai da fé. Então não venha com essa história, com essa impressão equivocada de que fé se manifesta quando suas orações são respondidas imediatamente. O pai da fé não teve suas orações respondidas imediatamente. Foram 25 anos. Então se alguém está dizendo para você hoje que quanto maior for a sua fé, mais ligeiro virá a resposta, e que se você crê em Deus de verdade, a resposta virá imediatamente, eu lamento lhe dizer que isso são fake news. Não é verdade? A Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia ensina que a demora na resposta de Deus exercita a nossa fé. Fé é certeza de coisas que se esperam.
Eu manifesto a fé quando eu sou capaz de esperar. As palavras do Salmo 40 são claríssimas. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu abriria um parênteses para dizer, não na hora que eu queria, não no momento que eu esperava, não imediatamente, mas no tempo dele. Fecha parênteses, o salmista prossegue. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico. Isso aconteceu sim. Aconteceu sim. Mas antes, houve a espera. Por 6 dias o povo marchou em torno da cidade e nada aconteceu. Por 6 vezes o povo marchou ao redor da cidade no 7º dia e nada aconteceu. Você imagina o que passou pela cabeça de Naamã, que já não acreditava muito naquele mergulho no Jordão, quando ele mergulhou a primeira vez e sua pele continuava igual, e a segunda vez, e a terceira vez, e a quarta vez, e a quinta vez. Você imaginou quantas vezes Naamã pensou em desistir daquela história aparentemente sem sentido? Mas ele obedeceu. E por obedecer e esperar confiantemente, na 7ª vez em que ele mergulhou nas águas do Jordão, sua pele se tornou limpa e pura. É extraordinário o que Deus faz quando somos capazes de esperar nele. É maravilhoso o que Deus faz quando somos capazes de esperar o seu agir. 13 anos esperou José, 25 anos esperou Abraão, 7 dias esperou o povo de Israel pela conquista da terra. Aliás, sem falar dos 40 anos esperados na trajetória pelo deserto. Eu quero que você entenda que fé é essa capacidade de esperar no Senhor. O exercício da fé inclui, portanto, a consciência das promessas de Deus, a disposição para obedecer à sua vontade e a capacidade de esperar. Eu quero desafiá-lo no dia de hoje a experimentar essa fé em Deus. Essa fé que é certeza de coisas que se esperam, é prova de coisas que não se veem. Sabe por quê? Porque todas as vezes em que nós esperamos em Deus, nós experimentamos as suas respostas. Deus é fiel. E a fidelidade de Deus é tão grande que Tiago chega a nos lembrar que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Eu quero desafiar você a confiar em Deus. Mas a começar pela leitura e pelo conhecimento das promessas de Deus. Faça isso. Leia, releia, alimente-se das promessas de Deus. A cada momento desse processo desafiador que estamos vivendo hoje, lembre-se das promessas do Senhor. E são tantas as promessas encontradas na sua palavra. Eu quero desafiá-lo a obedecer a Deus. Obedecer a um Deus que o ama e que propõe sempre o melhor para a sua vida e sempre o melhor para nossas vidas. Eu quero desafiá-lo a esperar em Deus. Esperar tendo a capacidade de descansar no Senhor, de repousar nele e de viver em paz. Essa paz de quem confia e sabe que o Deus de promessas é o Deus que as cumpre. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai, pelas tuas promessas. Muito obrigado porque podemos encontrar na tua palavra a experiência de servos teus que souberam confiar em ti, esperar em ti e viveram os frutos dessa fé. Muito obrigado porque nós podemos olhar para a nossa própria experiência e perceber no passado o modo como a tua fidelidade se manifestou tantas vezes. Ajuda-nos, Pai, a experimentar essa fé. Essa fé calcada na tua palavra, alimentada pela tua palavra. Essa fé que nos faça buscar a tua palavra todos os dias para nos nutrir, para nos guiar e para nos fortalecer. Essa fé que nos faz obedecer, até as coisas que nós não conseguimos entender, não importa, nós queremos fazer a tua vontade, nós cremos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, nós cremos que tu tens o melhor, nós queremos te obedecer, que a tua vontade se realize em nossa vida, Pai. Ajuda-nos a experimentar essa fé capaz de esperar
E mesmo quando a resposta não vem na hora que nós queremos, da forma que nós queremos, na velocidade ou no tamanho que nós esperamos, que nós sejamos capazes de continuar esperando em Ti. Ó Pai, agora, nesse instante, dá a Tua paz ao coração de cada pessoa que ouve esta mensagem. A paz de quem é capaz de esperar em Ti confiantemente, repousar em Ti, descansar em Ti. Dá-nos o alento de saber que Tu és fiel, que as Tuas promessas se cumprem e que a Tua vontade sobre nossas vidas é o melhor. E ajuda-nos a caminhar em direção a esta vontade. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.